Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Estamos iniciando um novo ciclo de estudos. Eu vou cavar mais, tá? Pode cavar mais? Pode cavar. Porque não basta. Pode cavar. Não basta você conhecer uma verdade, mas você tem que ter alicerce bíblico para essa verdade. Se você não tem alicerce bíblico, vai ficar uma coisa contra a outra enganado. Nós, com as nossas alegações, com os nossos discursos, nós não convencemos nada de ninguém de nada. Mas quando a palavra de Deus ela é falada, baseada na palavra, não simplesmente em sentimentos ou percepções, ela tem efeito. Nós temos que sempre entender que a palavra de Deus ela vai nos colocar em situações em que nós vamos ser levados a testemunhar do amor de Deus. E cada vez mais as forças do mal elas se aumentam, se especializam, e apesar de muitas vezes nós tirarmos férias de Cristo, eles não tiram férias das coisas do mal, porque o mal ele é apresentado a semana inteira, todo dia, e ele não tira folga. Por isso decidi que a gente estaria iniciando o estudo do breve catecismo do Westminster. Eu não lembro se são 80 ou 100 perguntas, e a ideia é que a gente trabalhe uma pergunta por período. Então a gente vai demorar aí pelo menos umas 50 semanas. 50 semanas? Então nós vamos dar um pouco, entendeu? Talvez nessa caminhada, dependendo, eu dou uma quebra e aí a gente retoma, mas a ideia é realmente a gente trazer um pouco de conhecimento mais sólido para você em relação às doutrinas principais do cristianismo. A pergunta número 1, primeiro, o que é catecismo, né? Fica parecendo que é coisa de católico, não é mesmo? Tá? Entenda que as pessoas, elas, ao longo da história da igreja, independente de que vertente cristã seja, as pessoas elas se reuniam para definir normas e regras, como agir. Esse pensamento que nós como cristãos podemos fazer como nós queremos, você pode falar como você quer, você pode apresentar a sua oferta ao Senhor como você quer. Se eu quero dançar, eu danço, se eu quero fazer teatro, faço. E aí você vai definindo a sua forma de adorar a Deus, que Deus nunca perguntou e nem pediu. E a gente vem não engessando o cristianismo, mas normatizando ele para que você saiba em que bases você tem que caminhar. E nesse caso, entre muitos encontros de homens de Deus, em que eles ficavam 2, 3, 4 anos reclusos no local, meditando sobre questões que emergiam dentro do cristianismo, também nasceu o catecismo de Westminster. Westminster é uma cidade da Inglaterra, e lá homens se reuniram para trabalhar essas doutrinas básicas. A pergunta número 1 que iniciou-se esse catecismo é: qual o fim principal do homem? Para que eu sirvo? Para que eu existo? Para que eu existo? Hamlet, ele fala: ser ou não ser, eis a questão. E as pessoas elas começam a divagar qual o propósito. Então, dentro da cultura ocidental hoje, a gente vê a condição de que pessoas nascem, crescem, estudam, casam ou não, envelhecem e morrem. E a pergunta é: será que o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso, o grande Senhor das nossas almas, Ele criou você para que você tivesse essa vida ridícula? Só isso. Uns deixam mais dinheiro para os filhos, outros não deixam. Será que é isso? É isso? Então nós temos que entender qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem era glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa foi a conclusão que eles tiveram. Nós vamos tentar meditar nesse primeiro período exatamente sobre o que é cada palavra que compõe essa resposta. Primeiro, quatro textos bíblicos. O primeiro deles, Romanos 11:36.
36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Repita comigo. Porque dele, dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória, eternamente. Amém. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 73. Versos 24, 25 e 26. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Que mais tenho eu no céu? Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Evangelho de João, capítulo 17, versos 22 e 24. João 17, versos 22 e 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, para que amasses antes da fundação do mundo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aleluia. O que significa a palavra fim nessa questão? O que significa fim nesse caso? Final de todas as coisas. Final de todas as coisas? Começo de todas as coisas? Propósito. Fim quer dizer finalidade. Propósito. Qual que é o propósito? Qual que é a razão principal da existência do homem? Essa palavra tem o significado de uma intenção sincera, um propósito definitivo para toda a vida do crente. Então, eu fiz você repetir esses versículos para você começar a estabelecer como uma verdade no seu coração quem é o Deus que você serve. Se você serve esse Deus, você tem que entender quem Ele é, o que Ele faz, qual a autoridade que Ele tem. Por isso que fala que é um propósito definitivo, não é algo que pode variar.
Não é como Tiago diz que a fé da pessoa é como as ondas do mar, que vão e vão e voltam. Evidentemente toda pessoa terá também outros propósitos. E eu não estou dizendo para você que você tem que viver o resto da sua vida sentado apenas lendo a Bíblia. Como pensam assim alguns monges de outras religiões, ou mesmo cristãos, em que eles entendem que a vida deles passa a ser a finalidade única e exclusiva de orar. Então, em São Paulo, por exemplo, tem um convento lá, que é o convento das freiras carmelitas descalças. Eu já contei essa história para vocês. Fui lá na estação Armênia do metrô, lá perto de onde eu estudava, no trabalho de classe, e tinha um museu da arte sacra. E quando eu entrei no museu, tinha lá aquelas imagens lá, e as janelas eram todas pretas. E aí eu perguntei para a pessoa, por que essas janelas são pretas? Não, porque aí moram as freiras carmelitas descalças. E elas têm o propósito de passar a vida delas inteira orando. Deus nunca pediu isso. É a falta de entendimento das Escrituras. Deus nunca pediu para você usar todo o seu tempo em oração. Ele nunca pediu para você usar todos os seus recursos financeiros para você abençoar a obra de Deus. Então eu vejo às vezes na internet, olha, deixe de comer a sua pizza para você abençoar um missionário na África. Não, você não precisa. Você pode comer sua pizza, mas você também pode abençoar um missionário na África. Deus ele nos concede a quantidade de recursos suficientes para que nós tenhamos uma vida tal em que dentro dessa situação, dentro desse círculo de vida que nós temos, nós possamos fazer as coisas que nos agradam e também as coisas que agradam a Ele. Não há problema. Então você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar. Em muitas igrejas, esposas entendem que o ministério delas é a igreja e abandonam a casa. O homem chega em casa, a mulher está na oração, está na não sei o que, está não sei o que. Ou o cara é missionário, já vi muito isso. Pastores, então, o cara pega e abandona a família. Não, porque eu tenho que orar, eu tenho que fazer a viagem missionária para Piauí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a família fica largada. Nós temos que estudar, nós temos que cuidar da família e nós temos que trabalhar. O sentido dessa pergunta é que o propósito de glorificar a Deus estará sempre acima de qualquer outro propósito e será a base para outras realizações humanas. O que ele está dizendo é que apesar de você ter uma série de atividades, a atividade principal da sua vida é glorificar a Deus. Esse é o entendimento. Então eu não posso colocar na frente de Deus a minha esposa, a minha família ou a minha igreja. Não posso. Ele não está pedindo isso. Nós temos que entender que Ele é a principal ação. É como, por exemplo, quando você fecha um cadastro. O cara pergunta assim, qual a sua fonte principal de renda? Se você tem uma fonte fixa, que nem o Alisson há um tempo atrás, ele tinha um trabalho. A fonte principal de renda dele era o trabalho dele. Mas ele vendia rosa, ele fazia um trabalho ali, fazia uma venda ali. Não, estou perguntando qual a fonte principal. Qual é a tua ocupação principal? Glorificar a Deus. Ter Ele acima de todas as coisas. Por isso que quando se pergunta a Jesus Cristo, quais são os maiores mandamentos, ele responde: sobre todas as coisas. Inclusive, em cima do seu próximo. Porque o seu próximo, ele pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, seu tio, seu parente, seu colega, entendeu? Ele equipara de certa forma a condição, mas a condição primária é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é invertido, amar o próximo como a ti mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Por que ele fala de comida e bebida? Porque é coisa básica. É o que você faz todo dia. Ele vem trazendo uma condição que, independente da situação, aonde você viver, glorifica a Deus. Age como se fosse para a glória de Deus. Glorificar a Deus é buscar a glória dele antes e acima de todas as coisas, crendo em suas promessas, e aí a gente tropeça. Porque a gente acredita em Deus, mas a gente não acredita nas suas promessas. Crendo que Ele é poderoso para realizar tudo o que Ele prometeu. Ele fez promessas nas Escrituras. Ele colocou condições, Ele colocou promessas, e Ele fala que Ele não é homem, nem filho do homem para que minta ou que se arrependa. Ele vai cumprir as coisas que Ele tem determinado.
Glorifica-se a Deus defendendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas como diz Calvino, só podemos glorificar a Deus quando sabemos quem Ele é. Como você vai glorificar a Deus se você não sabe quem Ele é? Quando eu começo a trabalhar com casais, eu passo perguntas. Então, agora eu estou dando andamento no nosso discipulado com a Aisley e com o Nicolas, e eu passei 50 perguntas para ele conhecer quem é Aisley. Conhecer se ela gosta de bacalhau, se ela gosta da cor verde, se ela gosta de luta mais tarde. Porque às vezes os relacionamentos começam, independente se é matrimonial ou não, e você não conhece o outro. E você começa a caminhar numa jornada achando que está agradando e não está. A mesma coisa se refere ao Senhor. Quando nós meditamos no ser de Deus, seus atributos, a gente vem exatamente nessa condição de trazer o conhecimento de quem é Deus. Calvino, ele olha e fala assim: eu não tenho como glorificar Deus se eu não sei quem Ele é, se eu não sei o que Ele quer. Somente podemos glorificar algo que conhecemos. Como poderíamos dar glória a algo desconhecido? Agostinho diz: Senhor, devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Pois se não o conhecermos, facilmente incorreremos no erro de adorar a outrem ou a outra coisa. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. A igreja de hoje não conhece o Deus que serve. Não conhece. Quando eu falo com pessoas, eu dou aula em teologia, dou aula em aconselhamento bíblico, as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas têm uma noção de quem é Deus, têm uma ideia longínqua de quem é Deus, mas não conhecem quem é Deus. Adorar a outro Deus, as consequências são trágicas, pois Deus só aceita a adoração dirigida a Ele. Também só aceita a adoração de acordo com os preceitos estabelecidos na Escritura, pois Ele é um Deus zeloso e não divide a sua honra com nenhum outro. Isaías 42, ouve? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de esculturas. A maior e mais perfeita forma de glorificar a Deus é conhecer. Quero glorificar a Deus, conheça o Deus que você serve. Amém. É o que Ele espera de você. Se você não souber, você não glorifica. É algo que eu tenho trabalhado com algumas pessoas. Como identificar se o meu negócio ele é rentável? Se eu não sei quais são os elementos que compõem. Já citei esse exemplo. A Rote 1, um produto que ela vendia, e vendia bastante. Quando ela foi fazer o orçamento daquilo, a precificação daquilo, ela descobriu que ela estava tendo um prejuízo de 30% em cada unidade que ela vendia. Se nós não conhecermos o nosso Deus, nós vamos estar achando que estamos agradando Ele. Vamos encontrar o Senhor no dia do juízo, Ele vai olhar para você e vai falar: nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Nunca te conheci. Quem é você? Mas eu falei isso. Entendeu? Cuidado com isso. Se você não conhece a Deus, você incorre nesse erro. Você pode incorrer em procedimentos religiosos, em coisas que Deus está achando. Você está achando que Deus está agradando e não está agradando. Todo conhecimento de Deus, e isso é bem duro, hein? Todo conhecimento de Deus através de sensações, experiências pessoais e exemplos de vida é ilusório se não for apoiado com palavras de Deus. Eu, antes da minha vida de busca de conhecimento do Senhor, eu tive muitas experiências. E quando eu começo a contar as experiências para os alunos, eles ficam: nossa, que legal! Aquele dia que eu contei lá do monte, entendeu? Que o cara apareceu com a foice. Nossa, isso é muito legal. Mas isso é uma ilusão. Fica parecendo que está tudo certo, mas não está tudo certo. As experiências, elas existem, elas são reais. O próprio Senhor Jesus Cristo trouxe uma série de experiências para aqueles homens: multiplicação de pães, ressurreição, milagres e maravilhas, mas a base é a palavra, não é a manifestação sobrenatural. Se você baseia a sua fé na ação sobrenatural de Deus, a sua fé ela é pequena, é pífia, é ridícula. Quando tiver o menor vento, você cede.
você cai. Se você estiver apoiado em resultados, quando houver uma enfermidade, você decai da sua fé. Se você apoia na sua prosperidade financeira e você vê os recursos diminuindo, a sua fé, ela cai. Você culpa a igreja, você muda de igreja, você tenta fazer uma campanha, você tenta fazer qualquer coisa, porque a sua fé não está firmada em Deus, e sim nas bênçãos de Deus. A igreja tem trabalhado dessa maneira. Todo o conhecimento de Deus, através de sensações, experiências pessoais e exemplos de vida, são nada se não apoiados na palavra. Somente através da leitura ou exposição fiel da palavra, alguém pode conhecer a Deus e os preceitos revelados para servi-lo e adorá-lo, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A historinha, a minha historinha. Ai, porque eu fui lá, será que é por isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você tem que se dedicar a isso. Não é qualquer palavra. Da mesma maneira que você não pode comer em qualquer lugar. Não é qualquer restaurante. Se você comer em qualquer restaurante, você adoece. A comida pode ser mal feita, pode ser suja. Você está se alimentando, tá, mas a comida está contaminada. Não é qualquer comida. E conforme você vai crescendo, cada vez mais você precisa de uma comida mais sustentável, que sustente. Então, Heloísa está pequenininha, está mamando no peito, ela vai crescendo. Aí a Helena já está comendo uma comida mais sólida, vai. A gente vê a Heloísa outro dia lá com uma carninha na boca, chupando. É isso, é crescimento. Você não tem que ficar no arroz com feijão. É por isso que eu falei para vocês. Vamos fundar mais um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais no conhecimento. Como pastor, não precisa usar 2 horas, 3 horas para você falar só de uma coisa, não é? Porque se a gente não entender qual é o propósito da nossa vida, você vai ver para quê? Amém. Somente através da leitura ou exposição fiel da palavra, alguém pode conhecer a Deus. João 5,39. Chega, por gentileza. Vós que estudais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ó, são elas que dão testemunho de mim. Examinar as escrituras. Essa condição de examinar não é uma leitura corrida. É de realmente você ver o que está sendo escrito ali, o que está sendo falado. E Deus fala comigo e fala para você. Examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Vejamos como estão colocadas as ações na resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer ou gozar para sempre. O verbo glorificar vem antes do verbo gozar, e isso é bastante lógico. Não se pode ter o gozo de Deus sem antes glorificá-lo. Não se pode glorificá-lo sem antes conhecê-lo, mas não é bem isso que tem acontecido. As pessoas elas começam o contexto da adoração, e a gente vê igrejas praticando adoração extravagante sem nem ao menos conhecer o Deus que eles servem. Pessoas pulam, dançam. Já fiz isso muito. Já contei isso para vocês também lá em São Paulo uma vez. Um jovem casado, piedoso, ele veio, pastor, eu leio a palavra, eu oro, eu busco glorificar a Deus através da oração, da educação dentro do meu lar, da minha esposa, dos meus filhos. Mas eu não fico dançando e pulando aí. E eu falava para ele assim, cara, primeira coisa, não julga. Pode ser que seja de Deus, pode ser que não seja. Mas entenda aqui, o que é de Deus, permanece. O que é de Deus, não permanece. Dedique-se para as coisas que as Escrituras estão dizendo para você fazer. E até hoje esse homem está no lar cristão, a gente ainda tem contato com uma pessoa que inclusive nos ajuda no nosso site. Abençoado. Vejamos como estão colocadas as ações à resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Mas não tem como você gozar dessa alegria e desse prazer dele sem o conhecer. O homem foi criado para Deus. E quando Jesus Cristo ele vem, ele sempre cura em que dia? Por que ele cura no sábado? Para mostrar para os homens que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Como algumas religiões dizem que se você carregar uma cadeira, no sábado você vai para o inferno. Você extingue ou elimina o sacrifício de Cristo, apoiado apenas no entendimento de que o que importa é o sábado.
Não é o sábado. Você tem que sim separar um dia de descanso para o Senhor, sim. Dedique, não é dia de você trabalhar, não é de você encher laje. Não é dia de fazer essas coisas. Você tem segunda a sábado para fazer essas coisas. Não é dia nem de entregar um arranjo que já estava vendido. Não é entrega. Pô, pastor, eu vou perder a venda. Você confia no que Deus fala ou no seu trabalho? Existe a ação da misericórdia, que nós já explicamos extensivamente. Agora eu vou deixar o cara morrer lá porque é dia do Senhor. Não é nada disso, tá? Então, quando você fala que Jesus escolheu o sábado para curar, essa ideia que eu vou jogar é uma interpretação minha, porque assim, o sábado é o 7º dia, e a Bíblia trata o 7 como perfeição de Deus. Isso é uma interpretação distorcida ou pode ter alguma ligação? Não entendi sua pergunta. O número 7, a perfeição Não. de Deus, com Jesus operar os milagres no sábado. Aonde está escrito, que versículo bíblico diz que dia 7, que o 7 é um número de perfeição de Deus? Acho que é Apocalipse. Depois você acha e mostra para mim, porque não existe, tá? A gente tem essa interpretação dentro de uma coisa que chama-se cabala judaica, em que você interpreta que o 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição, e a gente tem que tomar cuidado com essas misturebas aí. O homem foi criado para Deus e não para o homem, e não Deus para o homem. O perigo de se pensar em usufruir as bênçãos de Deus antes de glorificá-lo ocorre com frequência assustadora entre os crentes, que eles pensam que podem louvar a Deus apenas com o pedido. Então as pessoas elas acham que a condição de ter um Deus é um Deus que é um servo. Então eu vou a Ele quando eu preciso. Para que serve a igreja? A igreja é para eu levar as minhas petições. Sim, é um local, mas é a primícia? É a coisa principal? Não. Quando nós trabalhamos o conceito de oração, que alguns já trabalharam comigo, a gente vai falando exatamente dessa estrutura em que a sua petição ela faz parte da oração bíblica, como a do Pai Nosso, mas ela não é a condição principal. Você tem todo um caminho para chegar aqui, porque você já é abençoado demais, mas você também tem que continuar pedindo, mostrando a sua dependência de Deus. As pessoas elas acham que podem vir à igreja apenas para pedir. Deixa a sua oferta, deixa o seu dízimo, como se estivesse pagando um prato de comida, e não funciona dessa maneira. Isso funciona na macumbaria, isso funciona em alguns cultos orientais, em que você dá alguma coisa em troca e aí você recebe em troca. Glorificar a Deus não é escambo, não é troca. Não é você entregar uma coisa para receber outra. Não funciona dessa maneira. Você vai lá para adorar o Senhor que você já recebeu. É aquela oração que eu faço na hora dos dízimos e ofertas, em que eu falo: nós temos comida na nossa mesa, nós temos roupa no nosso guarda-roupa, sapato, temos transporte, temos lazer e temos a salvação em Cristo Jesus, que é a maior de todas as coisas. Temos estudo. Então nós temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor e ir à casa dele, vir à casa dele para glorificar. E quando o louvor ele é apresentado, você tem que fazer aquilo com o espírito de gratidão, não com uma cara de uva passa, murcha, como se você estivesse querendo mais algo. Então você já recebeu demais a semana inteira. É o momento que você mostrar para Deus a sua gratidão. Salmos 84. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra o coração do teu povo? Contra o quê? Contra a oração do teu povo. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Deus ele fica muitas vezes indignado comigo e com você, porque nós não somos gratos. Nós não somos pessoas que olhamos para as vidas com amor. Ontem a Rosângela questionou uma coisa, né? Nós aprendemos com o nosso pastor lá, falecido de São Paulo: deixe sempre moedinhas no carro. De vez em quando eu falo isso para você, deixa lá no console lá, não é moeda de 5 centavos, deixa moeda no mínimo de 50 centavos lá,
Para você, quando alguém pedir alguma coisa, você vai lá e abençoa. Ah, mas o cara vai usar droga. Cara, não se preocupa com isso. Entrega a moedinha pro cara. E aí ela falou para mim assim, o que a pessoa vai fazer com 50 centavos? Será que ela consegue comer um pãozinho? E a gente tem que começar a pensar que nós temos que começar a não ter mais moedinhas dentro do nosso consórcio, mas notas de 1 ou de 2. Que você possa abençoar a vida e elas possam comer. As pessoas estão com fome. Pergunta é, será que vai fazer falta para você? Será que vai fazer falta para você? Será que você vai deixar de comer a pizza? Você vai deixar de ir na churrascaria ou qualquer outra coisa? Nós temos que abençoar as vidas. Brasília, que é onde nós vivemos, ela está repleta de pessoas. Hoje eu estava olhando no farol lá, uma senhora, uma mulher com um bebê pequeno, devia ter, sei lá, estourando os 15 dias, com um cara. Eles foram irresponsáveis? Foram. Mas a gente tem que ajudar, a gente tem que abençoar. Quando eu falo para você, traga alimento, e você esquece, é uma oportunidade de você ir lá no mercado e trazer um saquinho de fubá, um saquinho de arroz, alguma coisa que vai alimentar vidas. Você nunca vai conhecer essas pessoas, pelo menos no plano natural. Nunca. Sim, você tem entregue o seu dízimo. Sim, você tem ofertado. Mas será que a gente não consegue fazer algo a mais? O Senhor Deus dos Exércitos, ó Senhor Deus dos Exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Deus, ele se indigna contra a igreja. As religiões modernas têm se transformado em religiões meramente emocionais, em que se despreza o conhecimento de Deus, e os crentes passam a exigir favores de Deus, decretando retribuições de suas contribuições, procurando curas milagrosas, e por aí vai. Nós temos visto isso nas igrejas. Cultos emocionais. Eu vim de uma igreja que era emocional. Tenho conversado bastante com a Vânia em relação a isso, sobre essa condição de onde nós passamos, experiências que nós tivemos. Mas quando eu olho para a minha vida pregressa, eu vejo muita emoção e pouca coisa sólida, concreta. Coisa que realmente possa ter glorificado o nome de Deus. Será que as minhas ações glorificaram a Deus? A verdadeira religião está quase extinta. E você tem que decidir que religião você quer seguir. Não vai por essa vertente aí que religião, Jesus não tinha religião. Não tinha sim. Religião é entender os dogmas, é entender as doutrinas cristãs e pô-las em prática. Isso é religião. Tem religião budista, tem islamista, tem hinduísta, shintoísta, tantos istas. E você tem que entender o que é essa religião que você serve. A verdadeira religião está quase extinta. As pessoas não querem isso. 2 Timóteo diz que haverá tempos em que as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas terão coceira no ouvido. E querem ouvir misticismo. É onde o cara fala que tem a cura, é onde o cara fala que tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Todavia, a alegria provinda de Deus somente ocorre quando o fruto de um relacionamento correto com os preceitos bíblicos. Felipe, Salmos 16:11. Você leu? É que eu achei que não era você. Exatamente, leu. Salmos 16:11. É que o Alisson falou, era o Felipe. Né? Eu falei, mas foi o Salmos 16:11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Será que se o mundo entendesse esse versículo e cresce, não seria diferente? Tu, Deus, me farás ver os caminhos da vida. Eu, por mim só, mim próprio é ruim, né? Mim próprio, nossa, mim próprio. Eu, por mim mesmo, entendeu? Não consigo encontrar o caminho da vida. Mas ele fala que ele vai me fazer ver os caminhos da vida. E quando eu estou nos caminhos da vida, quando eu entendo, quando eu conheço meu Deus, ele fala, na tua presença, a plenitude da alegria. Tem lutas? Não, pastor, não pode ter lutas não. Com lutas, você tem plenitude de alegria. Plenitude de alegria, na tua destra, à sua direita, delícias perpetuamente.
É uma vida de alegria, com pouco, mas com a alegria do Senhor. O relacionamento correto do cristão com Deus acontece quando se olha para Deus antes de olhar para si mesmo. Quando se anseia por Deus antes das suas necessidades. Quando se busca o conhecimento de Deus acima do conhecimento do mundo, ou seja, em que Ele é primeiro a respeito de Ele em relação a tudo. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Ele não era perfeito. Não era um homem sem pecado. Não levava uma vida de alto padrão moral. Ele era pecador. Mas ele era amado por Deus. E amava a Deus ao ponto de desejar a morte para estar com Ele. Salmos 42, 1 e 2. Eu já vi que eu não vou trabalhar 2 perguntas por fim de semana. É uma mesmo. Salmos 42, 1 e 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está perguntando quando ele vai morrer. Quando que eu irei e verei a face de Deus? Ele está querendo morrer, ele está olhando, que é a mesma frase que o apóstolo Paulo fala, lá no Novo Testamento, que ele fala, eu não sei se é melhor eu morrer, porque é muito bom imaginar a condição de eu ver Deus, ou eu fico na terra e eu glorifico Ele através das minhas ações. Ele está falando que ele não sabe se é melhor viver ou morrer, mas não porque está com uma tendência suicida, é porque ele está morrendo de vontade de ver o Senhor. Como a corça anseia por águas, assim é o meu coração. Eu estou com sede, eu quero Deus. Se o crente não tem um padrão para glorificar a Deus no seu dia a dia, ele se torna um crente formal. Se você não estabelecer regras na sua vida, como você tem lá, agenda, tal hora tomar café, tal hora ir para a academia, se você não tiver uma agenda para glorificar a Deus, você vai virar um crente formal. Você vai na igreja? Cheque. Deu dízimo? Cheque. Levei o dinheiro, levei o alimento para a creche? Cheque. Fiz o evangelismo? Cheque. Pronto, beleza. Cumpri minhas atividades. Mas não é isso. Não é isso, é muito mais que isso. Gálatas capítulo 6, verso 7. Esse salmo que você acabou de citar. Gálatas 6, 7. Esse salmo que você acabou de citar aí, você falou que sim, ele estava com uma questão suicida, mas querendo ver a Deus. Mas depois a gente vê que no salmo ele está passando alguma tribulação, que a alma dele está abatida. Como que fica essa questão das duas coisas? Não. Ele sabe que estar na presença de Deus é muito melhor. Ele não está pedindo para morrer por causa da luta e dificuldade dele. Ele está pedindo para morrer porque ele está com saudade de Deus. Ele quer ver o Deus que ele serve. Ele está querendo ver o Deus dele. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, ou seja, não faça algo que não tem sentido. Não acha que você pode enganar o Senhor com a tua religiosidade, com a sua formalidade, com o cheque. Você fez tudo? Fez. Seu coração está longe de Deus. Os fariseus faziam tudo isso e muito mais. E o coração deles era longe de Deus. Em Ezequiel ele fala assim, eu tenho nojo das festas de lua nova. Lá na igreja lá de Laodiceia ele fala assim, a ação de vocês dá vontade de vomitar. É uma coisa que para ele faz mal. Porque não provém do coração. Provém de necessidades, de desejos humanos. É importante observar como começa o catecismo. Essa primeira pergunta não se refere às promessas de Deus, não se refere à salvação do homem, mas coloca antes o dever principal do homem, que é glorificar a Deus. Jesus Cristo veio por quê? Para me salvar. Jesus te ama. Jesus ele veio para glorificar o Pai. Aleluia. Você não está no centro. Eu não estou no centro. Se as pessoas não entenderem que elas não estão no centro, a teologia delas vai ser uma teologia antropocêntrica. O homem está no centro e não teocêntrica. Deus no centro. A tua teologia tem que colocar Deus no centro de todas as coisas. Não você. Não a sua necessidade. Não é você que está no centro.
Mateus capítulo 6, 33. E aí no fundo aí, Menisa. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que as pessoas esquecem o estas? Não é Menisa que esqueceu. Mas quando as pessoas leem esse versículo, recitam e falam: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas. Todas estas coisas. Comer e beber. Necessidades básicas do ser humano. Ele garante para você o básico. O kit básico. Entendeu? Isso que ele garante. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas que realmente nos são necessárias, elas serão acrescentadas. Glorificação permanente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele, por sua natureza, grandeza e virtudes, lhe fosse naturalmente e perpétua glória na existência e na adoração. Por que Deus criou o homem? Ele criou o homem para que ele pudesse glorificar a Deus, e Deus ser glorificado de uma maneira eterna. É por isso que aqueles que são escolhidos para a adoração verdadeira foram escolhidos antes da fundação do mundo. E ele fala para Jesus Cristo, fala: aqueles que me deste, de maneira nenhuma eu lanço fora. Não é algo que é possível, não é algo que através da minha ação, do meu pensamento, do meu desejo humano, eu posso me afastar de Deus. Não tem como. Se eu jogar você no lago Paranoá, você não tem como sair sem estar molhado. Mesmo que eu falei isso, aí o cara disse: mas se eu estiver usando uma roupa de neoprene, não sei o que, eu falei: meu Deus, né? Você vai sair molhado do mesmo jeito por fora. Arte do grande artista. O homem destina-se às artes, à ciência, ao pensamento, à moral, à ética, à comunhão com o Criador e às relações interpessoais harmoniosas com o seu semelhante. A obra-prima da criação deveria ser por si mesma ser, dentro dos seus objetivos principais, a sublime expressão da glória e exaltação do Pai Eterno. Por você ter sido a obra-prima da criação de Deus, porque Ele só fala que a criação é boa a partir do momento em que Ele cria o ser humano, não o golfinho, não o cachorro, nem a galinha. Você deveria ser um exemplo vivo. Você deveria ser um exemplo vivo da manifestação da glória de Deus. As pessoas, elas tinham que parar você na rua e perguntar: por que você é assim? Como é que eu posso ser desse jeito? Isso é uma realidade, gente, que nós deveríamos carregar essa imagem de Cristo. Mas por que a gente não carrega? Porque a gente não tem como fim principal glorificar Deus. A gente tem qualquer outra coisa. Nosso coração não está fixo nessas coisas. Pastor, essa questão que você acabou de citar de que nada, dando aquele versículo, é uma segurança de salvação muito grande, né? Ele fala que nem os principados, nem a potestade, nem fome, nem perseguição, nos dá uma segurança tão profunda de salvação, e isso não vai ser tirado de nós. Deveria dar, nem sempre dá. O pecado prejudicou o homem, o corrompeu, mas Deus lhe preservou na essência princípios qualitativos da base original, ainda que rudimentarmente, de moralidade, espiritualidade, inteligência, sensibilidade, racionalidade, criatividade, poder regencial. Então, apesar do pecado ele ter contaminado o ser humano, Deus ainda preserva elementos que são elementos dele. Ele preserva em você, pelo menos em uma pequena quantidade, a condição moral, espiritual, racional, a sensibilidade e o poder de reger as coisas que estão à sua volta, de administrar as coisas. Isso é algo que provém de Deus, não é algo que provém de você. Não é uma habilidade natural, nem algo que você aprende num curso de faculdade ou de pós-graduação. Poucos seres humanos, porém, depois da queda, voltam-se para Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nós falamos, e daquelas sementes que nós lançamos pelo caminho, poucas frutificam, a grande maioria morre. A maioria fica entre espinhos.
A maioria não cria raízes e fica no meio das pedras, e a maioria é levada pelos pássaros. A palavra de Deus já disse que seria assim. A maioria se torna egocêntrica, eurocêntrica, materialista, hedonista, ou seja, busca apenas a sua própria felicidade. E parte considerável se torna inclusive satanista. Na massa caída e degenerada, Deus introduziu o novo Adão, Jesus Cristo, de quem se pode dizer o mesmo que diria do velho Adão. Mateus 17,5 diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Em Cristo, cabeça da nova humanidade, a glória está perfeita e exuberantemente visível. Versículo João capítulo 1, verso 14. João 1,14. Vamos. Aí, ó. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quem está falando isso? João. Ele está testando que ele viu o Verbo se fazendo carne, a palavra de Deus, a força criadora de Deus se fazendo carne, habitando no meio dele. E ele fala que ele via na figura de Cristo a figura de graça e de verdade. E ele conseguia olhar em Cristo e ver Deus, ver a sua glória. O homem em si mesmo, apesar da queda, é glória de Deus, pois é o único ser moral, inteligente, com vontade criativa. Não existe outro. As pessoas vão criar a inteligência artificial, vão, mas não vão substituir o homem. Os regenerados em Cristo Jesus, retirados da humanidade degenerada pela eleição da livre graça divina, recuperaram a espiritualidade, se reconciliaram com Deus, tornando-se imagens e semelhança de Cristo, formando com Ele um corpo interativo e indissolúvel. Nós fazemos parte de um corpo que não pode deixar de existir, é indissolúvel. Se você pegar uma pastilha de ferro e jogar na água, você pode mexer, que não dissolve. O corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, ele é indissolúvel. Nós somos indissolúveis junto com esse corpo. Glória a Deus. E por meio dele restabelecidos a comunhão do Pai. João capítulo 17, 21 e 24. João 17, 21 e 24. E 24. Vamos. 21. Assim que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Família indissolúvel. Esse é o 21. Oi, perdão, continua. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus. O crente é, por sua natureza e vocação, um adorador de Deus e um santificador no nome do Senhor. No regenerado Cristo é glorificado. João 17:10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aleluia. E Paulo podia dizer, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse primeiro período de meditação da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe e nos dê direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso breve intervalo, com um avanço de 5 minutos.